Todo mundo conhece a história do Titanic, o famoso navio inafundável que acabou se tornando o naufrágio mais famoso da história. O Titanic está no fundo do Atlântico há mais de 100 anos, mas você sabia que ele está literalmente desaparecendo? Bom, cientistas acreditam que em poucos anos não restará mais nada da embarcação no fundo do mar. Tudo isso por causa de uma criatura que vive nas profundezas do oceano e está se alimentando de todo o ferro deste navio. Então galera, já se prepare aí porque hoje iremos mostrar para vocês que o Titanic vai desaparecer. Mas antes de no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Se já deixou o joinha, então agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel, o Titanic, molo. E como vocês já devem saber, galera, o Titanic naufragou na sua primeira viagem, lá em 14 de abril de 1912. Isso porque o Titanic se chocou com um grande iceberg, que tinha 18 metros de altura fora do mar, o que danificou a estrutura, fazendo o navio afundar para sempre. Ele começou a afundar por volta das 11h40 da noite, e por volta das 2 horas da manhã ele já estava completamente debaixo d'água. E ao todo o tempo do naufrágio durou 2 horas e 40 minutos. E galera, durante décadas foram feitas várias e várias expedições para tentar encontrar o local onde o Titanic estava debaixo d'água. Porém, a maioria das buscas acabou sendo prejudicada pelo clima imprevisível do Atlântico Norte. Outra coisa que também prejudicou bastante nas buscas foi as profundezas do local. E foi somente depois de 73 anos que eles finalmente encontraram o local onde o navio estava naufragado. E esse encontro ocorreu dia 1º de setembro de 1985. Os destroços do Titanic no fundo do mar. Os destroços do Titanic foram encontrados durante uma expedição pelo explorador residente do National Geographic, Robert Ballard, junto com o cientista francês Jean-Louis Michel. Eles descobriram que o navio estava a mais ou menos 600 quilômetros de distância de Newfoundland, uma cidade que fica no Canadá. E descobriram também que estava a uma profundidade de 3.800 metros. E durante o período em que o navio estava afundando, ele acabou se dividindo em dois. E essas duas partes, galera, ficaram bem distantes uma da outra lá no fundo do mar. A parte traseira e a proa estavam a distância de 600 metros, uma da outra. Enquanto isso, o restante das coisas, os outros pedaços que se soltaram, cobriram uma área de quase 38 quilômetros quadrados. Ou seja, ficou ali a zona do Titanic, né? E naquela época, quando foi encontrado, ele ainda estava extremamente preservado, porque como estava muito profundo, a região ali possuía pouca luz e uma alta pressão. E por conta disso, poucas formas de vida tiveram acesso ao Titanic, o que acabou desacelerando bastante a sua deterioração. Porém, nos anos seguintes, várias expedições começaram a ser feitas para ir visitar o Titanic, e os visitantes começaram a deixar suas marcas por lá. Em uma dessas expedições, até foram resgatadas algumas peças do Titanic que estavam em bom estado, para serem levadas para estudar em algum lugar, deixar em museu ou coisas do tipo. Uma dessas peças, por exemplo, é o Big Piece, ou o Grande Pedaço, que é simplesmente um paredão de aço que pesa mais de 20 mil quilos. O problema mesmo, galera, é que com todas essas expedições, visitas e coisas do tipo ali, no Titanic, vários resíduos de lixos, combustível e coisas do tipo foram espalhadas ali embaixo, contaminando assim a área do naufrágio. E alguns especialistas afirmam que os veículos usados para chegar nesses lugares mais profundos, para ver o Titanic, acabaram danificando o navio, por se apoiarem ou colidirem com ele. Sem contar que, junto com os seres humanos, a natureza também entrou no esquema e começou a fazer a sua parte de desintegrar o navio aos poucos. Moluscos devoram a maior parte da madeira do Titanic, e alguns micróbios também corroem o metal. E aí, por conta de todos esses fatores, cada um fazia a sua aposta de quanto tempo o Titanic iria durar ali embaixo d'água. Você acha que tem quanto tempo de vida ainda o Titanic? Alguns dizem que a proa desmoronaria em 1 ou 2 anos. Já outros acreditam que esse processo poderia levar mais de 100 anos. Porém, depois de muito tempo sem nenhum ser humano visitar o local, o naufrágio foi revisitado novamente e, comparando dessa vez, concluíram que o Titanic está desaparecendo. Ele literalmente, galera, está desintegrando. E segundo os cientistas, ele pode não durar nem mesmo 10 anos. O desaparecimento do Titanic. Bom, essa nova expedição para o Titanic foi financiada pelo investidor Vitor Vescovo, um magnata muito rico, como se fosse um Elon Musk do fundo do mar. Durante essa expedição, uma equipe internacional de exploradores fizeram 5 mergulhos, em um intervalo de 8 dias. Esses mergulhos aconteceram dentro de um veículo submersível, chamado de DSV Limiting Factor. E essa expedição, galera, é muito difícil, mesmo sabendo o ponto exato do Titanic, não é tão tranquilo assim entrar no Atlântico e sair explorando. A gente tá falando de um dos oceanos mais brabos que tem. Por isso, então, a missão não foi nada
fácil, por conta das fortes correntes submarinas, o mau tempo do Atlântico e até mesmo o risco da embarcação ficar presa no naufrágio. Mas mesmo assim, a missão foi um sucesso, e ao chegar lá no local onde a embarcação se encontra, eles acabaram ficando bem decepcionados. Isso porque o Titanic está se desintegrando mais rápido do que eles imaginavam. E um dos locais mais afetados são os alojamentos dos oficiais da embarcação, e também a cabine do capitão. Já quase não existe mais. A sala do convés também está colapsando, e levando junto com ela os grandes salões do antigo navio. E segundo os pesquisadores, o teto da proa vai ser a próxima parte a se perder do navio. Ou seja, depois de mais de 100 anos no fundo do mar, o Titanic finalmente está voltando para a natureza e desaparecendo aos poucos. E além de tudo isso que contamos, existe um principal motivo do porquê tudo isso está acontecendo. O que talvez estaria acelerando todo esse processo é uma bactéria chamada Alomonas titanicae. Sim, galera, Titanicae, Titanic. Ela recebeu esse nome justamente porque ela foi descoberta em 2010, quando alguns pesquisadores estudavam alguns destroços que foram coletados lá do Titanic. E foi assim que acabaram descobrindo essa bactéria. Ela consegue metabolizar muito bem o óxido de ferro, ou seja, ela come ferrugem. E lá debaixo d'água, o que não falta é ferrugem no Titanic. Essas bactérias basicamente corroem todo o ferro e criam uma estrutura chamada rusticle, ou rusticle, que é uma forma bem mais fraca e cheia de ferrugem do metal. E essas estruturas que são criadas depois do metabolismo da bactéria são tão fracas, mas tão frágeis, que podem simplesmente se desintegrar em uma nuvem de poeira de ferro e ferrugem. Claro, isso se forem desestabilizadas. Além disso, essas bactérias são extremamente resistentes. Aguentam tranquilamente alta pressão, salinidade da água e também escuridão no local. Ou seja, ali é um ponto perfeito para elas se alimentarem, comerem todo o Titanic, porque nada de ruim vai acontecer com elas. E é por isso então que as colônias dessas bactérias não param de crescer por todo o navio, até porque lá tem comida de sobra para elas. Inclusive, segundo Henrietta Mann, uma das pesquisadoras da expedição, essa bactéria provavelmente vai devorar todo o Titanic até 2030. E sem contar tudo isso que falamos, então, sem contar a visita humana, né, o bate-bate com os barquinhos ali, quando você vai chegar até próximo do navio, os moluscos, as bactérias e tudo mais. As fortes correntezas do Oceano Atlântico e também as corrosões salinas da água está destruindo cada vez mais o nosso Titanic. E é por isso então, galera, que tudo indica que bem próximo o Titanic pode acabar desaparecendo por completo. E é isso, galera. Você sabia dessa história? Você imaginava que o Titanic podia desaparecer por completo daqui a pouco? É uma história completa, né? Teve o começo, o meio e agora tá chegando próximo do seu fim. Será que será mesmo o fim do Titanic? Será que teremos mais notícias em breve? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva para não perder próximos vídeos. Aproveite para comentar aqui embaixo um assunto que você quer que a gente faça aqui no canal. É isso mesmo, galera. Deixa sugestões do que você quer que a gente apresente para vocês, beleza? Bom, galera, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!